Esse vídeo é sobre como fazer o replante de uma Phalaenopsis. Vou estar fazendo o replante dessa Phalaenopsis usando isopor, pedra de rio, esfagno e também casca de arroz carbonizada. E por que que eu resolvi fazer o replante dessa orquídea com esse substrato? Porque, pessoal, elas gostam demais de umidade. Vejam só essas raizinhas. Então, pessoal, se você tiver uma orquídea Phalaenopsis com as raízes grossas iguais essas, significam que elas precisam de mais umidade do que as outras. Por quê? Aonde que está a reserva? Onde ela segura a reserva de água? Na raiz e também em suas folhas, para elas não desidratarem. É onde ela tem, como ela é uma orquídea que ela não tem pseudobulbo, onde ela guarda a reserva de água dela para manter bem hidratada é nas folhinhas e também em suas raízes, porque são onde ela tem como um reservatório de nutrientes. E se você já está gostando do vídeo, peço a você que deixe o seu like e também deixa um comentário de carinho, porque esse vídeo vale muito a pena o seu comentário. Vai ter muitas dicas sobre o cultivo, sobre como fazer esse replante. E também, se você chegou aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação para quando tiver vídeo novo, você ser o primeiro a receber a notificação. Vejam só, pessoal, essa daqui é mais uma das que eu tenho para fazer replante. Eu esperei ela emitir uma folhinha nova ou as raizinhas delas emitir uma raizinha nova, mas ela resolveu emitir uma folhinha e também, olha só o que eu encontrei aqui, raiz nova. Então, significa que ela já está no tempo de ser replantada. Existem aquelas pessoas que quando recebe uma orquídea Phalaenopsis, já faz o replante. Mas, pessoal, eu aprendi que a gente tem que esperar o momento certo. Porque quando a gente recebe uma orquídea, ela chega para a gente, ela vem numa caixa, ela já vem estressada, já chega estressada para a gente. Então, a gente tem que esperar o momento certo, ela se ambientar, para poder a gente fazer o replante das orquídeas. Não está errado você fazer o replante, mas ela vai gastar muita energia, porque ela já está estressada com a viagem. E hoje eu vou estar usando um vasinho transparente, vou estar usando também isopor e pedra de rio para esse replante. Aqui, pessoal, e também, além da pedra de rio, o meu substrato já está pronto. Vejam, aqui, olha, já deixei ele pronto para ir adiantando. Eu coloquei esfagno e coloquei também a casca de arroz carbonizada. Por que que eu vou usar a casca de arroz nesse replante? Porque, pessoal, vejam só, ó, com esse, usando esse substrato nas suas orquídeas, olha, ele não vai segurar a umidade. Então, pessoal, quer dizer que você pode sim usar a casca de arroz com o esfagno, porque ele não vai segurar a umidade. E você vai regar ela, controlar a sua rega aí. Quando você só vai regar ela quando houver necessidade. E você vai ver as raizinhas delas vão ficarem cinzas, igual estão agora. Vejam só. Aqui significa que ela está precisando de rega. Se ela estiver totalmente verdinha, toda hidratada, então você não deve regar. E quando ela estiver assim,
Então, significa que já está bom para você fazer a próxima rega. Além desse substrato, eu também vou adubar a minha orquídea com um adubo que eu ainda não usei aqui em vídeo nenhum, mas que eu já usei ele há bastante tempo em minhas orquídeas e que as minhas orquídeas gostaram demais. E agora eu adquiri e vou estar mostrando para vocês qual adubinho eu vou estar usando nesse replante. Já peço a você que assista o vídeo até o final para não perder nenhuma diquinha do que eu vou estar falando aqui nesse vídeo para esse cultivo e esse replante, para você ter sucesso também aí com as suas phalaenopsis. Pessoal, eu vou estar colocando aqui primeiro o isopor. Por que que eu vou colocar o isopor primeiro? Porque, pessoal, para deixar esse vaso leve e também, pessoal, do jeito que eu fiz aqui, a casca de arroz, ela não vai descer, não vai sair. Por isso que eu fiz essa mistura, ele tá úmido, então ele não vai descer quando eu for regar. Não é necessário você usar nada para tampar aqui o fundo. Você usando desse jeito, não há necessidade de você colocar nem um papelzinho de filtro ou até mesmo um Perfex ali no fundo, tampando o fundo do vaso. Vou estar usando também agora a minha pedra de rio. E também, pessoal, eu vou estar plantando essa orquídea nesse tronquinho antes de eu estar colocando ela dentro do vasinho. Já está bom de brita, não precisa de muita, porque eu vou deixar esse vasinho pendurado. Se eu deixar ele mais pesado, o que que vai acontecer? Ele pode vir a cair com peso e quebrar, além de quebrar o vasinho, quebrar também a minha orquídea. E não é o que eu quero. Agora, pessoal, eu vou colocar uma boa camada de esfagno com a casca de arroz. Vou dar um apertãozinho assim. Por que que eu tô apertando? Porque aqui ele tem o isopor. E o isopor, ele vai abaixar um pouquinho. Vejam só como que fica. Vejam que a casca de arroz, ela não vai descer. Agora, pessoal, aqui eu vou também colocar um pouquinho de esfagno, não desse aqui. Eu vou pegar um pouquinho do outro esfagno para estar fazendo uma caminha. Bem pouquinho esfagno, bem pouco mesmo, fazer a caminha para mim estar amarrando essa orquídea. Porque ele vai me dar um apoio para ela ficar bem firme aqui e também não machucar as raizinhas dela. Vou estar amarrando ela com elástico de máscara. Por que que eu vou amarrar ela com elástico de máscara? Que eu uso mais o lacre plástico. Porque, pessoal, o elástico, ele não vai machucar as raizinhas dessa orquídea. Se eu tenho elástico e sei que ele também não vai cortar as raizinhas, eu posso estar usando ele. É muito fácil e rápido esse replante. E a casca de arroz, pessoal, ela é muito rica em silício, que é um nutriente muito importante para as nossas orquídeas. E também ele vai ajudar a essa orquídea a enraizar rápido. E além de que não vai deixar nem caramujinho chegar para comer as raizinhas dela. Por quê?
Ele é um cortante, então ele não vai deixar ela vir comer as raizinhas. Vou colocar aqui um pouco de pedra, porque eu quero que ela fica um pouquinho alto. Vou fazer apenas uma escora, deixar um cantinho mais alto aqui, para ela ficar inclinadinha. E as raizinhas dela saírem. A que quiser ficar para fora, igual essa daqui, olha, como ela já é acostumada ficar para fora, porque ela estava sendo cultivada aérea, então eu vou estar deixando ela ficar do jeito que ela quer. Agora eu vou colocar mais um pouco de esfagno. Vou deixar ela um pouquinho mais alta, que eu quero que ela fica, as folhinhas dela ficar um pouco fora desse vaso. Vou colocar um pouco mais de pedra. Quando eu ver que não há mais necessidade, então eu deixo. Que eu quero que essas folhinhas não fiquem para dentro. E a raizinha que estava para fora do vaso, também eu quero que ela fique do jeito que ela já estava sendo cultivada. E as que estavam cobertas, igual essa aqui, que está nascendo, eu preciso deixar ela coberta, para que ela não venha desidratar. Vou estar cobrindo aqui, mas é cobrir somente a raiz. Não quero que fica nada junto do pseudo, quero que fica nada ali próximo do pseudo do rizoma dela. Vou colocar um pouquinho desse outro, porque ele vai segurar mais. E ele já tá úmido e lavado. E a casca de arroz, ela vai fazer com que ele fique saindo. Então, para deixar essa raizinha coberta, protegida, para ela não desidratar, vejam só, eu deixei todo o pseudo-rizoma livre. Agora, eu venho colocando um pouquinho mais aqui atrás, preenchendo. E esse cultivo aqui, pessoal, as orquídeas simplesmente gostam demais, principalmente as phalaenopsis espécie, porque elas precisam de mais umidade. Então, por isso que eu plantei ela desse jeito. Agora, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês o adubinho que eu vou estar usando nessa orquídea. E olha só qual adubo eu vou estar usando no replante da minha phalaenopsis. Isso mesmo, pessoal, o adubo Himitsu. Esse adubo, antes de eu ter canal, eu já usei muitas vezes em minhas orquídeas e tinha um resultado maravilhoso. Então, agora eu adquiri e vou estar usando eles nas minhas orquídeas. E para esse replante, eu vou estar colocando, sim, mas eu não vou colocar em cima da raiz. Como esse substrato, ele já está úmido, eu vou colocar ele em cima do substrato. E depois, pessoal, para ele não vir dar nem um bichinho, nem nada, eu vou estar cobrindo ele. Por quê? Para proteger adubo de insetos que dizem que ele atrai. E ele, estando assim, não vai vir nenhum insetinho fazer nada com a minha orquídea. E vejam esse replante como que ficou lindo. Maravilhoso, né, pessoal? Logo ela vai desenvolver. Agora, pessoal, vou colocar a plaquinha de identificação com a data do replante e também a identificação da orquídea.
para mim saber o nome dela, para eu não me perder, e também para ir acompanhando o desenvolvimento dessa orquídea. Com a plaquinha, já com a identificação da Phalaenopsis e também com a data do replante, vou colocar aqui. E também, pessoal, vou mostrar para vocês como que eu faço a rega nessa orquídea. Porque, ainda mais agora que eu fiz o replante dela, coloquei um adubinho para ela. Então, eu vou dar uma borrifadinha, molhar um pouquinho aqui, para esse adubo, ele ficar bem fixo, fazer tipo um torrão. Eu não vou molhar ela totalmente, para ela fixar, o adubo fixar no esfagno. E quando eu for regar novamente, esse adubo, ele não vai sair daqui, ele vai descendo devagarinho, levando nutriente para essa orquídea. Aqui, pessoal, eu peguei a minha mangueira e eu coloquei ela no sistema de borrifar. Então, ela vem aqui, ó, vou regar pouquinho, bem de fininho, que é para ele não ir embora. E assim, já vou estar dando uma reguinha para ela, para essas raizinhas não desidratarem. E é assim que eu vou regar essas meninas. E quando eu vou regar ela, eu também rego, pessoal, as folhinhas. Porque eu fazendo assim, tô dando uma limpeza nas folhinhas, para o ácaros, pessoal, ele não vir fazer morada nas folhinhas dessa Phalaenopsis. Vejam como que ela fica. Fica cheia de gotícula, mas, pessoal, esse tipo de orquídea, ela não acumula água ali dentro. Logo, ela vai secar. E também eu escolhi fazer isso em um horário que não tá tão quente e não vai prejudicar, nem vai também dar apodrecimento nas folhinhas da minha Phalaenopsis. O horário que eu faço a rega das minhas orquídeas até as Phalaenopsis é no horário da tarde, no finalzinho da tarde, porque aqui, pessoal, é muito quente. Então, eu acostumei fazer a rega das minhas orquídeas, de todas as minhas orquídeas, sempre no final da tarde. E é esse horário que eu faço a rega de todas elas, tanto as catleias como os catacetos e as demais orquídeas, e também as Phalaenopsis. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e seu comentário. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Um grande abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.